Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Você pode ainda buscar o Talk to Biz no seu agregador de podcasts prediletos. Se você está acostumado a ouvir seus programas pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, pelo aplicativo de podcast do iPhone ou pelo Google Podcast, se você é usuário Android, ou em outras plataformas também, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre ressalto aqui para que sigam o Talk to Biz também no YouTube. Todo o conteúdo do nosso programa fica disponível no nosso canal no YouTube, além de conteúdo exclusivo em vídeo que a gente produz e publica por lá. Tem trechos de gravações, de bastidores e alguns materiais específicos que a gente vem produzindo em vídeo. E hoje estamos numa edição especial, Talk to Biz chegando ao seu programa de número 100. Esse projeto que começou, na verdade, em 2013, tivemos vários episódios, não lembro exatamente quantos, gravamos ao longo de 2013, naquela época eu fazia no formato bancada, com mais 3 a 4 pessoas, todas elas já participaram aqui de programas do Talk to Biz, dessa nova versão do Talk to Biz. Naquela época eu gravava com Rafael Santos, que já participou de mais de um episódio, Renan Peixoto, que me acompanha sempre nos episódios do Talk to Biz Tech, Rafael Malhado, que já esteve aqui em live no canal do Talk to Biz no YouTube, José Telmo, que já esteve também em mais de um programa aqui, acho que 2 ou 3 programas, onde o José Telmo já participou aqui com a gente. Então, naquela época, ao longo de 2013, a gente fazia no formato bancada, programa semanal, sempre trazendo algum tema interessante. O ano terminou, a gente tinha a promessa de voltar em 2014, mas a coisa acabou nunca acontecendo, cada um com seus compromissos profissionais, cada um com a sua vida atribulada, e o Talk to Biz nunca retornou. Essa primeira temporada, essa temporada pioneira do Talk to Biz, ela acabou, o formato também acabou ficando para trás, porque quando o Talk to Biz voltou em 2019, com o nome de Business Drops, a minha ideia, meu projeto era fazer uma coluna semanal, onde eu comentasse, eu como professor comentasse alguns temas importantes e fosse algo mais rápido, mais dinâmico, não aqueles episódios de bancada, programa em formato de bancada, né? Normalmente tem aqueles episódios com mais de 1 hora de duração. Então a ideia era fazer algo mais dinâmico, por isso mudou naquela época era Talk to Business, lá em 2013, quando ele voltou em 2019, ele voltou acho que em julho ou agosto de 2019, e ele voltou com Business Drops, porque a ideia era dar um tom bem mais dinâmico, trazendo esses comentários semanais. E durante 6 meses, de 2019 até o final do ano, ele permaneceu como Business Drops. Quando a gente virou o ano para 2020, eu decidi voltar com o nome original, porque eu acho que fazia muito mais sentido. Embora ele não tenha tido em 2013 uma audiência muito grande, mas algumas pessoas conheciam. E aí ele voltou a se chamar Talk to Business, porém num formato abreviado, Talk to Biz, e assim ficou. De 2019 para cá, nós produzimos 100 episódios do Talk to Biz, isso sem contar os episódios do Coin to Biz, que é o nosso spin-off sobre o mercado de videogames, que já chegou aí a 20ª edição. A gente está para lançar na próxima semana a edição 21 do Coin to Biz. E alguns episódios extras do Talk to Biz Café, que eu fiz 2 ou 3 episódios, uma série especial Branding mais Consumo, que contou aí com 4 episódios também dedicados à temática de branding e construção de marca. Ou seja, só nessa brincadeira já foram praticamente 130 episódios publicados aqui de 2019 até hoje. Então acho que esse é um feito a ser comemorado, não que o número 100 signifique algo de extraordinário, mas é um projeto que está aí desde 2019, com raríssimas interrupções na publicação semanal. Normalmente a gente faz aquela pausazinha de 2, 3 semanas. Na verdade eu tenho feito sempre de 2 semanas, semana de Ano Novo e a primeira semana de janeiro, onde não se publica nada. Tirando isso, o podcast teve acho que 2 ou 3 ocasiões onde ele atrasou de uma semana para outra, não teve episódio, mas sempre buscando compensar esse atraso com
a publicação de 2 episódios na sequência, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente praticamente não teve nenhuma interrupção. E aí eu acho que esse episódio de número 100, ele é importante para a gente ter ali um marco e também startar alguns novos projetos. Isso nos leva a alguns recados que eu quero dar aqui para vocês. O primeiro ponto, né? Esse ano a gente não vai ter interrupção na publicação do Talk to Biz. Então a gente vai ter programa na semana de Natal, na semana de Ano Novo, na primeira semana de janeiro. O Talk to Biz ele vai entrar agora num formato um pouquinho diferente. Até então, como a gente faz um programa onde eu trago algum tema, que eu chamo de formato de aula, um programa com convidado, um programa do Talk to Biz Tech e aí um programa do Coin to Biz. Sempre essa sequência a cada mês. A gente vai manter algumas coisas dessa sequência, mas outras vão mudar. E aí, a partir de janeiro, a gente vai ter algumas alterações no formato, mas a gente continua com o Talk to Biz Tech mensal, a gente continua com o Coin to Biz também mensal. O que vai mudar é o formato de entrevistas que possivelmente eu vou trazer mais para vídeo, para ter conteúdo exclusivo no YouTube. No entanto, nesse período, a gente está publicando agora o Talk to Biz número 100, agora no primeiro dia de dezembro, né, dia 1º de dezembro, na semana seguinte, na semana que vem, a gente tem o último episódio do ano, Coin to Biz número 21, e aí a gente entra numa sequência de entrevistas, e a gente vai ter aí pelo menos 4 entrevistas que vão ser publicadas nas próximas semanas, até o iniciozinho de janeiro. Todos esses programas no formato entrevista, eles vão ser disponibilizados tanto no formato podcast quanto no formato de vídeo para o YouTube, o que é uma novidade. Até então a gente disponibilizou algumas coisas no formato vídeo, mas boa parte do conteúdo, a esmagadora maioria do conteúdo, foi disponibilizado só no formato de podcast. Então a gente, a partir, como eu disse, semana que vem a gente tem o último episódio do ano do Coin to Biz, a gente vai ter um episódio especial também do Talk to Biz Tech de final de ano, mas a gente vai disponibilizar a partir dessa semana uma série de entrevistas que eu gravei com professores, com especialistas em diversos temas, e aí vem muita coisa boa por aí. A gente começa hoje falando sobre planejamento estratégico com o Fernando Filardi, a gente vai falar sobre liderança com o André Esteves, vamos falar sobre mindset, motivação com o Rubens Coelho, vamos falar sobre construção de marca pessoal com o Thiago Moreira. Tem muita coisa boa de conteúdo que a gente vai soltar nas próximas semanas, e aí todas essas entrevistas vão ficar disponíveis tanto aqui no feed do podcast do Talk to Biz quanto no nosso canal no YouTube em formato vídeo. Então essa é uma novidade que até então a gente não fazia. No mais, eu só posso agradecer a vocês pela audiência, por acompanharem o nosso trabalho ao longo desses 3 primeiros anos, dessas 3 primeiras temporadas, agradecer a todos que já participaram aqui do Talk to Biz ou do Coin to Biz, convidados, professores, grandes profissionais, muita gente boa já passou por aqui e contribuiu um pouquinho para engrandecer o nosso programa, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo conteúdo referenciado, porque a internet hoje está cheia de achismos, tá cheia de palpiteiros. Acho que um dos diferenciais do nosso projeto, e por isso ele é muito especial, que ele procura trazer conteúdo de fato qualificado. Então, quando eu trago um especialista como o Fábio Neves, economista, como José Telmo e tantos outros, eu não vou ficar citando nomes aqui, que é óbvio que não vai dar para citar todo mundo, mas a gente procura trazer pessoas de fato qualificadas, ou que são profissionais com ampla experiência naquele tema, ou porque são professores também, são professores naquela área de atuação, e aí a gente mantém a nossa missão, que é propagar bom conhecimento, conhecimento relevante, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, sobre marketing e inovação. Então é isso, eu agradeço a você mais uma vez que nos acompanha, que acompanha o nosso trabalho, que curte o nosso conteúdo e que venham mais 100 episódios do Talk to Biz por aí. Obrigado pela audiência de vocês e vamos para a nossa entrevista de hoje, que é um bate-papo sobre planejamento estratégico e os desafios de implementar de fato uma cultura de planejamento dentro das empresas. A cultura de planejamento que tanto faz falta, que eu já citei em outros episódios por aqui. Hoje a gente traz um grande especialista sobre esse tema, que é o professor Fernando Filardi. Vamos lá para o nosso bate-papo com o professor Fernando Filardi.
Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz Café, que é a nossa coluna do Talk to Biz, o nosso podcast sobre negócios, estratégia, marketing, inovação. E aqui no Talk to Biz Café a gente sempre recebe um profissional, um especialista, para tratar de algum tema específico. No episódio dessa semana, eu trago o professor Fernando Filardi para a gente bater um papo sobre planejamento estratégico e a importância do planejamento estratégico e a dificuldade que as empresas, especificamente no Brasil, costumam ter em relação a esse assunto. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bruno, agradeço muito o convite, oportunidade importante aí da gente divulgar sobre o tema, né? Falar um pouco sobre o tema, desmistificar algumas coisas também e abordar alguns assuntos de interesse de todos, né? Legal. Fernando, prazer ter você aqui no nosso programa. O papo é sobre planejamento estratégico e você vem desenvolvendo conteúdo nessa área. Eu vi você publicando algumas coisas, falei, opa, esse é um tema que muito me interessa, eu costumo falar bastante aqui no Talk to Biz sobre esse tema. E eu vejo, Fernando, não sei se é a tua percepção também, muitas vezes uma cultura pelas empresas brasileiras, por parte das empresas brasileiras, um pouco avessa ao processo de planejamento. Você acha que, na tua prática aí da consultoria, de ajudar empresas de todos os setores, que há uma resistência à cultura do planejamento, antes até do planejamento em si, das ferramentas, mas há uma certa resistência à cultura do planejamento? O Bruno, sim, tá? Já adiantando um pouquinho, a gente tem uma cultura muito de imediatismo, né? Eu acho que as pessoas têm muito a coisa de querer botar a mão na massa e vamos fazer e vamos acontecer e planejar pouco, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Eu acho que as pessoas planejam muito pouco, né? E no Brasil, muito também, isso é muito comum, muito em função de um passado recente, né? Onde a gente tinha aí uma revolução constante, aí a gente trocou de moeda 7 vezes em uma década, a gente teve 2 impeachments em 20 anos, a gente tem uma turbulência política muito grande no Brasil recentemente, né? O que torna um pouco mais complexo planejar, mas não é o caso de abandonar o planejamento, não desistir. Um mapa é sempre um mapa, por mais complexo que ele seja, por mais limitado que ele seja, é melhor ter um mapa do que não ter nenhum, né? Então, eu vejo que muitas pessoas realmente partem para a prática sem ter feito planejamento algum. E aí a gente tem aí, se a gente for falar de micro e pequenas empresas, você tem estatísticas aí que mostram que a falência das empresas, inclusive é um dos tópicos que eu pesquiso bastante, né? É a mortalidade precoce de empresas, né? Empresas que não completam 3 anos de existência. Isso no Brasil gira em torno de 50% do número de empresas. A gente tem aí, o Brasil está sempre entre os 10 países mais empreendedores do mundo, mas esse empreendedorismo ele é de quantidade e não de qualidade. As pessoas criam muita empresa, mas elas também vão à falência muito, né? Muito rápido e em muita quantidade também, porque criam as empresas sem a identificação de uma oportunidade de negócio e sem o planejamento. Às vezes tem uma oportunidade de negócio, tem um negócio bacana, tem um produto e serviço adequado para uma necessidade específica de um cliente, mas não foi feito planejamento, não se organiza. Começa o negócio de uma maneira torta, começa a ter custo fixo alto, começa a ter contratar muita mão de obra num primeiro momento onde não tem demanda ainda alta e você começa a ter muito custo fixo e aí o financeiro te asfixia e você não consegue levar o negócio muitas vezes à frente. Então, o planejamento ele é fundamental e pouco utilizado. De fato, foi o que você falou, confirma a sua pergunta. Faz sentido, sim, as pessoas planejam pouco e têm uma certa aversão. Querem mais meter a mão na massa e sair fazendo do que planejar, né? Então, um dos fatores aí de mortalidade de empresas é esse. Já que você falou de pequenas e médias, eu acho que isso deve ser mais crítico em empresas menores.
né? Existe ainda essa crença de que o planejamento está só restrito às grandes empresas e que para pequena empresa isso seria algo até inacessível por conta de custo, né? Eventualmente, o que você teria a dizer para gestores ou para empresários que estão ali nos seus pequenos e médios negócios e que têm essa resistência ainda ao planejamento estratégico? Eu diria isso. Realmente, você tocou num ponto importante, né? As grandes empresas, né? O planejamento, a falta de planejamento leva ao erro, né? E o erro para a empresa pequena e média, ele pode ser fatal. Esse que é o ponto, né? Não tem gordura, não tem espaço para erro. A empresa grande, muitas vezes, por ter um lastro financeiro, por ter um nome, por ter marcas importantes e por ter um portfólio, ela às vezes pode até se dar o luxo de postergar um planejamento, atrasar um pouco mais ou fazer algo mais genérico, né? Que também vai prejudicar de alguma forma. Mas a pequena e a média empresa, se não planejarem, elas têm muito pouca massa de manobra, elas têm muito pouca chance de corrigir no meio do caminho, né? Então, por isso, o planejamento ele é fundamental. Você quer ver uma situação que acontece muito com as empresas e com tanto pequenas startups que estão começando, empresas já médias, já com um porte razoável, e mesmo as grandes, e especialmente as grandes, não dão muita atenção aos fundamentos da estratégia, que são o primeiro passo, né? Quer dizer, você definir a identidade da sua organização. O que é a sua visão, né? Que é como você quer ser visto, como você quer ser lembrado pela sua audiência, pelo seu cliente, pela sua persona, ou seja, quem for que você queira alcançar, né? Depois, a definição do negócio, né? Que muitas vezes as pessoas atrelam o negócio ao produto ou ao serviço. O meu negócio não é o meu produto e o meu serviço. O meu negócio é a necessidade que eu vou suprir do meu cliente. O produto é o formato pelo qual eu vou chegar a isso, né? E também a definição de missão ou propósito e valores, né? Que as empresas muitas vezes deixam de lado, fazem isso meio pro forma, apenas de uma maneira burocrática, e deixam ali no canto. Isso muitas vezes motivo de maus feitos, de cometer enganos. Fala-se tanto em compliance hoje em dia, governança. Esse é um erro clássico, deixar de lado a definição de missão, propósito, visão, valores. Isso é fundamental para o começo de qualquer negócio. Mas eu não sou uma empresa grande, eu estou uma startup. Comece definindo sua missão, seu propósito, seu negócio e seus valores. Fundamental ter essas definições. Por quê? Porque lá na frente, quando você começar a crescer, que você começar a ter funcionários, isso começa assim, muito rapidamente, quando a coisa dá certo e a gente torce que a gente esteja numa retomada econômica, que em 2022 Sim. a gente possa ter um avanço, né? E que seja 23 ou 24, seja como for, a gente está falando de planejamento, pelo menos de médio prazo, essas pessoas vão ter um norte. Quando você começa a ter colaboradores, você começa a ter um número de pessoas colaborando e trabalhando para a empresa, você tem que ter uma diretriz, uma norma. Olha, isso aqui é o que a gente acredita, né? E ser compliance aqui dentro é fazer desta maneira. Nós temos alguns lemas e alguns tópicos que a gente acredita. Então, lá na frente, você vai evitar que essas pessoas façam maus feitos, entrem em questões que não vão levar a um bom resultado, questões ligadas à corrupção, questões ligadas a esquemas, que a gente sabe que estão aí no mercado. A gente é que decide se a gente vai participar disso ou não. E aí a definição da empresa de uma maneira muito clara e formal de qual é o meu papel, qual é a minha definição de missão, propósito e valores, vai dar um norte já desde o primeiro momento, entrando com o pé direito nesse negócio. Então, definitivamente, o planejamento estratégico não é apenas para a empresa grande, sim para a empresa pequena e média também. De certa forma, o Fernando, você colocou aí pontos básicos, né, de qualquer planejamento: missão, visão, valores.
e é justamente onde talvez o pessoal esteja pecando mais, porque faz de forma burocrática, como você falou, ou tenta fazer um texto talvez muito poético, vira quase uma peça publicitária que os camaradas vão estampar de repente no site da empresa. E daquilo ali, na verdade, você tem uma ferramenta poderosa, né? Só que as pessoas custam um pouco a entender isso, né? Você nota ainda muito esse uso burocrático da coisa? Muito. E outra, se você entra nos sites, nas redes sociais, nos principais canais de comunicação de algumas empresas, vamos pegar um exemplo, sem falar em nomes, vamos falar de estudos de caso, que eu acho bacana a gente comentar estudos de caso, que o pessoal fica, mas peraí, mas você está falando de uma coisa aí teórica. Na prática, como é que é isso? Perceba o setor bancário. O setor bancário sofreu uma violenta ameaça recentemente, que foi a criação das fintechs e de todo o sistema mais digital, vamos dizer assim, de financiamento, de contas, de investimentos, vêm sendo desafiados, bancões vêm sendo desafiados a mudar. Isso é muito saudável, muito bacana. Agora, se você for entrar nos sites dos principais bancos que atuam hoje no Brasil, você vai ver missões, valores, propósitos maravilhosos. Né, Bruno? Uma coisa muito bacana, assim. Só que aí você vai começar a olhar na prática, você começa a perceber que os bancos criam objetivos e metas impossíveis, o que faz com que os seus gerentes, seus gestores, seus atendentes, os caixas dos bancos, todas as pessoas que trabalham ali têm que alcançar aquela meta e vão fazer de tudo para alcançar. E aí passa por cima de todo esse desenho de missão, propósito, valores. Quando você começa a ver pessoas que recebem 30, 40, 50 mil na sua conta sem ter sido autorizado, sem ter sido pedido, de uma hora para outra você amanhece um dia de manhã, você tira seu extrato e tem lá 50 mil na sua conta. E você olha e fala assim, poxa, mas de onde veio esse dinheiro? É um empréstimo consignado que simplesmente caiu ali na sua conta porque o gerente do banco tem que bater a meta dele. Né? Quer dizer, isso não é ser compliance, isso não é seguir a governança da empresa, isso não é atuar de maneira sustentável, né? Isso não é ser ESG, que é a sigla da moda no momento, né? Environment, Social e Governance. Quer dizer, eu não estou pensando no social. E muitas vezes isso acontece com idosos, pessoas que não têm um domínio da tecnologia. Olha lá o extrato, acha que tem 50 mil à disposição e começa a gastar. E quando você vai ver, você está num financiamento de um consignado, já com desconto em folha, né? Muitas vezes servidores públicos. Então, esse aqui é apenas um exemplo, um estudo de caso de uma situação onde talvez o planejamento até foi feito, mas não foi executado da maneira certa. Fernando, agora falando sobre barreiras que você percebe na aplicação prática desse planejamento. A gente falou de cultura. E no dia a dia, na prática, quais são as principais barreiras que você percebe para essa aplicação do planejamento estratégico? Bom, vamos lá, Bruno. A gente tem algumas barreiras, né? Primeiramente, a crença de que planejar é uma coisa mais de teoria, né? Não, vamos fazer um planejamento estratégico. Primeiro isso, né? Acreditar que isso não tem muita validade prática. Segunda barreira, muita gente acredita que é só coisa para empresa grande. Né? Minha empresa não tem porte para fazer um planejamento estratégico, isso deve ser muito caro, deve ser muito complicado. Não é verdade. Né? Hoje, para não ir muito longe, né? Claro que as consultorias também, eu faço consultoria disso, por exemplo, planejamento estratégico para empresas, há 20 anos faço esse trabalho, sou contratado por empresas para fazer planejamento estratégico, agora mesmo estou cuidando de alguns trabalhos, né, nesse sentido. Se você não quiser ir muito longe, você tem o Sebrae, que faz esse trabalho com muita maestria e há muitos anos. Tem muito bem lembrado. Uma experiência muito boa nesse tópico. Né? Outra questão também que é uma barreira você tem hoje, não sei se você já reparou isso, né? Mas hoje a gente tem 5 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo nas empresas.
né? Você tem desde os baby boomers, que já estão ali no final da carreira, com 60, 65, por aí, o pessoal está esticando, está trabalhando até 70, 75, está saudável, tem o que agregar, vai continuando. Eu sou muito a favor dos 50 a mais, né? Que o pessoal tem falado aí, que não existe essa história de... É o tal do ageismo, né? Ageism, né? Uma certa preconceito com idade, né? O ageísmo, né? Talvez em português, né? Eu acho que... E aí você tem a idade, né? Você tem essa geração, aí depois você tem X, Y, Z, Millenniums e todas as outras gerações que vieram depois. Então, algumas dessas novas gerações, elas acreditam muito na questão do propósito. E elas não fazem as coisas simplesmente porque alguém chega e diz assim, temos que fazer assim, temos que fazer um planejamento estratégico, né? Elas querem primeiro entender, elas querem uma liderança que convença, e não mais aquela liderança que dá um soco na mesa e tem que cumprir, abaixa a cabeça e vamos fazer. Então, o planejamento estratégico mais antigo, né, chamado top-down, que era alguém que tinha uma autoridade máxima e dava um soco na mesa e dizia que tinha que ser dessa maneira, ou então preparava um planejamento e, num determinado dia, chamava todo mundo e dizia assim, esse aqui que é o planejamento, cumpra-se, né? Você só tem a tarefa de executar, não tem participação, você não teve oportunidade de discutir nada disso, de debater e de contribuir. Então, acho que isso gera uma resistência muito grande. Até algumas décadas atrás, era feito dessa maneira, né? Hoje em dia, a gente tem métodos ágeis, a gente vem trabalhando já com outras ferramentas que tornam aí uma coisa que é muito importante, o resultado tem que começar a sair rápido. Eu não posso esperar 6 meses, 1 ano, para começar a ver os resultados acontecendo. As pessoas querem resultados rápidos, né? Não é sair correndo, não é atabalhoado, não é acelerar demais, mas eu preciso trabalhar com coisas que já comecem a dar resultados, porque senão eu vou alimentar os detratores. Todo e qualquer projeto, ele tem detratores no curto prazo e aliados apenas no longo prazo. Quando a coisa começa a dar certo, começa a aparecer os aliados, né? Mas os detratores estão desde o início ali martelando, não, isso aí vai dar errado, esse negócio aí, isso não vai dar certo. Quer dizer, fica ali buzinando, né? E tentando angariar pessoas também para minar o poder aí da ferramenta ou das ferramentas. Então, acho que esses são algumas das barreiras, fora a questão cultural, né? Da gente não ter esse hábito, nem na vida pessoal, né? Eu quero ir num show, eu espero chegar à véspera, ou então eu quero comprar na hora. Não tem isso, não existe. Se você for nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em vários lugares da Europa, até na Ásia, você só consegue comprar o show com 6 meses de antecedência. Estou falando fora a pandemia, estou falando em momentos, digamos aí, de normalidade. Normalidade, né? Você não consegue comprar, por exemplo, uma final de uma Superliga, de uma Copa, uma Eurocopa, alguma coisa, você tem que comprar com meses de antecedência, muitos meses de antecedência. Você vai num Circo de Soleil, tá sold out há muito tempo. Você não compra na hora, no dia, né? Então, o brasileiro tem essa mania de comprar as coisas e de fazer, de planejar as coisas, faltando 1 hora, faltando meia hora para o negócio acontecer. Então, existe uma questão de cultura que precisa virar a chave, né? É o mindset, né? Que da Carol Dweck, né? Até fica aqui a dica do livro, né? A leitura desse livro é muito interessante para a virada dessa chave, né? O mindset, que é da Carol Dweck, né? Fica a sugestão, depois colocar aí na descrição do Legal, podcast. Vamos colocar. Né? Bacana. Fernando, para a gente já caminhar para o nosso final, como você falou aí dessa questão do planejamento ter que trazer resultados rápidos, o cenário hoje é outro, né? Você tem aí também novas metodologias que chegaram, de certa maneira, para trazer um pouco mais de agilidade nesse processo. Só que aí uma percepção minha é que muitas empresas acabam usando essa questão, vamos colocar aí, do mundo VUCA, para justificar, às vezes, a ausência de um planejamento. Então, vou te retratar uma situação que talvez você já tenha vivido nas suas consultorias. Olha, eu estou numa empresa
que eu mudo o tempo todo o direcionamento. E aí eu viro para você, Fernando, que está trabalhando comigo, e falo assim, olha, na verdade a minha estratégia mudou, porque na verdade, o mundo está mudando. Agora, até que ponto, a minha pergunta para você é, até que ponto a gente sabe que o mundo realmente está muito mais caótico, muito mais dinâmico do que em outras épocas, mas até que ponto isso não reflete um despreparo da empresa de ter um planejamento eficiente? Porque uma coisa é você ajustar o planejamento, outra coisa é você mudar constantemente o direcionamento. Você vê muito disso por aí? Olha, Bruno, mais do que você imagina, né? A gente vê nos clientes que a gente atende, nas empresas que a gente trabalha, inclusive com os alunos em treinamento, em pós-graduação, em trabalhos em company que a gente faz, a gente vê isso muito mais do que a gente imagina. Mas eu não vejo isso como um problema, não. Eu vejo isso como, inclusive, algo natural ao planejamento estratégico, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, o planejamento estratégico, ele não é um trilho, ele é uma trilha, né? O que eu quero dizer com isso? Não é uma coisa rígida e imutável, é algo que pode flutuar e mudar de direção. O que importa é eu sair do ponto A para o ponto B. Se eu vou numa reta, ou se eu vou dar 10 voltas e até chegar lá, esse processo eu não tenho total controle, entende? Quer dizer, eu vou criar um planejamento estratégico com estratégias deliberadas, a priori. Mas no meio do caminho vai aparecer uma pandemia, vai aparecer uma torre gêmeas, vai aparecer a greve dos caminhoneiros. E eu tenho que me organizar e entender como é que eu vou reagir se caso aconteça esse cisne negro, né? O Black Swan, que o pessoal do mercado financeiro tanto fala, que são coisas, elementos aleatórios que podem aparecer sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de possibilidade de previsão, mas que eles estão ali o tempo inteiro e podem aparecer. Então, a gente chama isso de estratégias emergentes, né? Então, tem um conjunto de estratégias definidas a priori, que a gente chama de estratégias deliberadas, e eu tenho as estratégias emergentes, eu tenho que deixar espaço para essa flutuação, porque faz parte da vida real. Existem possibilidades. Agora, como é que a gente consegue tentar trabalhar com essa incerteza? Para que serve o planejamento estratégico? Para reduzir incerteza. Zerar a incerteza é possível? Não. Impossível zerar a incerteza, porque a vida traz uma aleatoriedade que a gente não tem controle. Então, qual é a ferramenta que a gente trabalha? A gente trabalha com cenários, né? A construção de cenários. Então, procuro construir 1, 2, 3, 5 tipos de cenários diferentes. E se tal coisa aconteceu, para que lado que a gente vai levar a empresa? Quer dizer, eu já procuro criar ali os cenários mais prováveis, logicamente, sabendo que tudo isso pode não acontecer ou pode ser diferente do que eu planejei, né? Mas eu já, em cima daquilo ali, eu já tenho mais ou menos uma resposta do que eu faria. Estou com diversas variáveis, a gente normalmente usa uma ferramenta chamada PEST, ou PESTEL, né? Depende muito de quem, da forma como se fala, mas a gente trabalha procurando tendências, né? De previsão do que pode acontecer nos próximos 3 a 5 anos, até 10 anos pode ser feito, né? Na área de político-legal, né, na área econômica, na área social e na área tecnológica, né, trabalhando com essas 4 principais tendências, né, a gente procura tentar mapear quais são as possibilidades. Então, na econômica, quanto vai ser o dólar no ano que vem, quanto vai ser os juros, quanto vai ser o PIB da economia, quanto vai crescer o desemprego, a renda e blá, blá, blá. Depois, no político, aí vamos assim, assim, assado, vamos falando de diversos tópicos e a gente vai montando cenários em cima desse contexto. Claro que acertar em cheio é muito difícil, mas a grande figura, né, the big picture, como a gente chama, né, eu começo a ter ali já mais ou menos um mapa do que pode vir a acontecer. Eu não vou ser tão surpreendido. Sempre teremos surpresas, porque sempre a realidade nos traz questões que eram difíceis de prever tempos atrás. Então, o que eu consigo te falar com relação a isso é essa afirmação. Eu tenho que deixar espaço, sim, para aleatoriedade e ter certeza de que ela vai acontecer. Então, é muito mais uma trilha do que um trilho. Eu tenho que ter flexibilidade, sim. A estratégia, ela precisa disso.
Legal, adorei a frase do trilho e da trilha. Vou tomar emprestado aí, com sua licença, para usar nas minhas aulas, quando falar de planejamento de marketing, com toda certeza. Fernando, quero te agradecer demais por você ter participado aí desse episódio, um episódio riquíssimo para a nossa audiência, muita informação de qualidade, obrigado. Por favor, deixa aí como é que as pessoas te encontram, como é que elas acompanham o seu trabalho, se elas quiserem fazer contato com você, enfim, que você tiver site, redes sociais, qualquer canal que você esteja aí produzindo e que queira que o nosso público te acompanhe, deixa aí para o pessoal anotar. Legal. Bacana, Bruno. Eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer estar apresentando para vocês aqui, falando um pouquinho de planejamento estratégico. A gente que é apaixonado por esses temas, né? Planejamento e gestão estratégica, sempre é bom falar para um público qualificado. Bom, vou deixar meu contato do Instagram, né, meu perfil, se quiserem seguir será bem bacana, a gente vai ter aí muito conteúdo até o ano que vem sobre isso, a gente está exatamente no momento de começar a divulgar conteúdos sobre planejamento e gestão estratégica, com o intuito de ajudar gestores e empreendedores aí que estão montando seu planejamento para o ano que vem. Então é Fernando.Filardi, F-I-L-A-R-D-I, esse é o Insta, e no LinkedIn é Fernando-Filardi, tá? Então, me sigam lá, a gente está colocando conteúdo de qualidade, estamos fazendo lives aí com gestores e figuras importantes aí do ambiente empresarial. Então, fica o convite para vocês, é um projeto chamado Gestão Estratégica na Prática. Bacana, muito bacana. Vou acompanhar a live com o Léo Filardi. Eu tive num evento com ele há muitos anos atrás, quando ele era da Iniciativa Jovem da Shell, não era isso? Exatamente. Sempre trabalhando com startups, com empreendedorismo. Muito bacana. Isso aí vai ser sucesso na certa. É isso mesmo. Vai ser sim, vai ser bacana. Bacana. Fernando, te agradeço mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui para participar no nosso canal. Senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, estou aí também nas principais redes sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, que é sempre muito positiva essa troca. O nosso programa está disponível nas principais plataformas do ramo, seja você usuário Apple, seja você usuário Android. Se você curte ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, Amazon Music, Deezer, agora também com todo o conteúdo disponibilizado no YouTube, basta você buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. Ou nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com, talktobiz.com.br. Por último, sempre aquele recado, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, compartilha, vamos fazer aí, atuar nessa corrente do bem para levar bom conteúdo qualificado sobre negócios, sobre estratégia, hoje com o professor Fernando, sobre marketing, sobre inovação, a um número cada vez maior de pessoas. Tá bom? Conto com vocês. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Fernando, e nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.